O milionário fica chocado quando a mendiga negra diz pensa forte ao garoto cadeirante. A limusine deslizou pela avenida, imponente, negra como a noite sem estrelas que cobria São Paulo. No banco de couro macio, Rafael ajeitava a gravata com impaciência, os dedos tremendo levemente, o olhar perdido na vidraça embaçada. Ele tinha tudo: dinheiro, poder, status. Mas aquela noite se tornaria diferente de qualquer outra. De repente, a cidade ali fora mudou. Uma figura apareceu do nada, parada no meio da calçada. Era uma mulher negra, cabelos brancos como cinzas, a pele marcada pelo tempo e pelo sol cruel. Seus olhos? Esses olhos brilhavam com uma luz estranha, quase hipnótica, como se guardassem segredos milenares. Ela vestia roupas simples, sujas, rasgadas, mas carregava uma aura que esmagava qualquer luxo ao redor. Ao seu lado, um menino em cadeira de rodas observava tudo com uma atenção cortante, quase desconcertante. Não parecia qualquer garoto. Seus olhos tinham. Era um quadro bizarro demais para ignorar. O carro parou abruptamente. A porta traseira se abriu lentamente. O mundo de conforto e silêncio foi interrompido pelo caos da rua. A mendiga se aproximou, passos firmes apesar da idade, até encostar no vidro, como se o universo inteiro dependesse daquela atitude. Pensa forte, ela disse, com uma voz rouca e cheia de autoridade, olhando direto para o menino. Rafael piscou, congelado. O som caiu como um martelo dentro de sua cabeça. Pensa forte? Ele podia jurar que aquela frase sacudiu cada fibra do seu corpo, abriu feridas que ele sequer sabia que carregava. O menino respondeu com um olhar tão grave, tão sábio, que Rafael sentiu um nó na garganta. O motorista lançou um olhar nervoso no espelho retrovisor. Passantes começaram a olhar, alguns cochichando, outros se afastando rápido, desconfortáveis com a cena estranha. Um frio cortante entrou no peito do milionário como uma punhalada. Quem eram aquelas pessoas? Que espírito estranho rondava aquela esquina qualquer em meio a pulsante São Paulo? Rafael sentiu a necessidade urgente de entender. Algo estava sendo despertado ali, uma força oculta, um mistério pessoal e coletivo. Nas semanas seguintes, sua rotina luxuosa desmoronou. Rafael mergulhou em uma busca frenética sobre o garoto e sua enigmática protetora. Descobriu que o menino tinha um dom, uma capacidade rara que poderia transformar vidas, a dele, a daquela família cheia de lacunas do passado e até mesmo a da cidade sedenta por esperança. Mas junto com essa descoberta vieram os segredos antigos, dor, sacrifícios escondidos sob a fachada impecável da sua família. Rafael se viu encarando um abismo emocional insuportável. Ele, acostumado a ignorar o mundo além dos muros do seu prédio, começou a perceber a distância enorme que o separava da realidade da maioria. Um vazio que dinheiro algum preenchia. Enquanto tentava entender o significado de pensa forte, ele conheceu a rede. Lutas internas e dilemas morais que chisparam seu caráter, desafiando sua determinação. Seu mundo de conforto começou a ruir sob o impacto da urgência que a comunidade precisava. Ele teria que decidir, segurar sua fortuna ou perder tudo para encontrar um propósito real. E quando achava que começava a entender, a mendiga soltou uma revelação inesperada sobre seu passado, algo que fez o chão tremer sob seus pés. Aquela mulher, com sua aura indecifrável, não era quem ele imaginava. O segredo dela podia, talvez, mudar tudo de novo. No silêncio daquela noite que parecia nunca acabar, Rafael ficou parado, a mente cheia de perguntas que queimavam como fogo. E mais assustador ainda, uma sombra do seu passado começou a surgir, ameaçando expor o que ele tentou enterrar para sempre. Algo que poderia transformá-lo para sempre. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. No silêncio daquela noite que parecia nunca acabar, Rafael ficou parado, a mente cheia de perguntas que queimavam como fogo. Mas, antes que ele pudesse encarar a profundidade de suas revelações, o inesperado aconteceu. Um grito agudo irrompeu da multidão. Os olhos de Rafael se voltaram rapidamente para a fonte do alvoroço. A mendiga velha, antes imponente em sua presença, agora parecia inquieta, os olhos arregalados como se visse um fantasma. O garoto na cadeira de rodas inclinou-se para frente, sua expressão transformando-se em angústia. O clima estava mudando, pesado como o ar antes de uma tempestade. Antes que Rafael pudesse processar, uma figura encapuzada surgiu entre a multidão. Uma sombra que quase parecia flutuar. Seu andar rápido e decidido. Sem um aviso, a figura avançou em D. Você pensou que podia escapar de mim? A voz era baixa, mas poderosa, reverberando com uma força que fazia o coração de Rafael disparar. A figura parou a poucos passos da mendiga. Rafael ficou paralisado. Quem era aquele? O medo se espalhou entre as pessoas, como uma onda gelada no meio do calor da noite. No entanto, no movimento carregado de emoção, a mendiga respondeu com firmeza. Estive esperando por você. Chegou a hora de encarar a verdade. O garoto na cadeira de rodas apertou as mãos na cadeira, os olhos fixos, como se pressentisse a gravidade do momento. Rafael sentiu um nó na garganta, o coração pulsando em seu peito. Ele tentava conectar os pontos, mas tudo estava confuso. Naquele instante, o clima virou, e tudo parecia prestes a explodir. A figura encapuzada fez um gesto brusco, e de dentro da capa, um objeto brilhante foi atirado no chão. Com um estalo ensurdecedor, uma explosão de luz se espalhou, revelando uma cena horrenda. Rafael mal teve tempo de proteger os olhos. Quando conseguiu olhar novamente, viu a mendiga caída no chão, reacendendo as memórias de um relacionamento que ele nunca soubera existir. As vozes se misturavam em pânico. Algumas pessoas gritaram, outras tentaram ajudar, mas tudo parecia um caos. O menino observava, seu olhar agora tomado por uma mistura de dor e fúria. Rafael, tremendo, se aproximou. — O que você fez? Gritou para a figura, a adrenalina correndo em seu corpo. Diante dele, a silhueta sumiu na escuridão. A mendiga deitada olhava para o garoto com profundo arrependimento. Rafael se ajoelhou ao lado dela, seu coração batendo forte enquanto tentava entender a cena. Quem era ele? O que você sabe? Lágrimas escorriam pelo rosto da mendiga. Rafael, é mais complicado do que você imagina. Ele é parte do seu passado, do nosso passado. As palavras a deixaram visivelmente fraca. O garoto olhou para Rafael, com um misto de determinação e desespero. Você não entende. A verdade está mais próxima do que pensa. O que está em jogo não é só a vida dela, é a sua. Com o peso das revelações pairando no ar, Rafael sentiu o chão tremer sob seus pés. Tudo o que ele conhecia estava mudando. Seu passado, suas escolhas, a mendiga, tudo entrelaçado numa teia complexa e perturbadora. O que ele faria agora? A verdade estava à vista, mas antes que pudesse processar, um outro grito ecoou na noite, o som de algo se quebrando, e Rafael soube que essa noite ainda reservaria muitas surpresas. No silêncio daquela noite que parecia nunca acabar, Rafael ficou parado, a mente cheia de perguntas que queimavam como fogo. Mas, antes que ele pudesse encarar a profundidade de suas revelações, o inesperado aconteceu. Um grito agudo irrompeu da multidão. O olhar de Rafael se voltou rapidamente para a fonte do alvoroço. A mendiga velha, antes imponente em sua presença, agora parecia inquieta, os olhos arregalados, como se visse um fantasma. O garoto na cadeira de rodas inclinou-se para frente, sua expressão transformada em angústia. O clima estava mudando, pesado como o ar antes de uma tempestade. Antes que Rafael pudesse processar, uma figura encapuzada surgiu entre a multidão. Sem aviso, a figura avançou em direção à mendiga, e todo o ar pareceu desaparecer.
As pessoas ao redor recuaram, fazendo murmúrios, algumas até tampando a boca em choque. Você pensou que podia escapar de mim? A voz era baixa, mas poderosa, reverberando com uma força que fazia o coração de Rafael disparar. A figura parou a poucos passos da mendiga. Rafael ficou paralisado. Quem era aquele? O medo se espalhou entre as pessoas como uma onda gelada. No entanto, num movimento carregado de emoção, a mendiga respondeu com firmeza. Estive esperando por você. Chegou a hora de encarar a verdade. O garoto na cadeira de rodas apertou as mãos, os olhos fixos nela, como se soubesse o que estava por vir. Rafael sentiu um nó na garganta, o coração pulsando em seu peito. Ele tentava conectar os pontos, mas tudo estava confuso. Naquele instante, tudo parecia prestes a explodir. A figura encapuzada fez um gesto brusco e de dentro da capa, um objeto brilhante foi atirado ao chão, estalando como um trovão. Uma explosão de luz iluminou a calçada, revelando o tumulto da cena. Quando a luz se dissipou, Rafael viu a mendiga, agora caída, o olhar vazio, como se a vida tivesse lhe sido arrancada. O menino na cadeira de rodas gritou, um som de desespero que cortou o coração de todos. As respostas estão com você, gritou a figura, mas a voz era abafada pelo caos. Os murmúrios da multidão se tornaram gritos. Quem era ele? O que você sabe? A expressão da mendiga se suavizou por um instante. Rafael, é mais complicado do que você imagina. Ele não é quem você pensa. Ele é seu irmão. A revelação caiu como uma bomba. Rafael sentiu a terra tremer sob seus pés. Seu irmão? Era impossível. Ele tinha sido criado como filho único, na ilusão de uma vida perfeita. Como isso se encaixava em sua história? O garoto na cadeira de rodas olhou para ele, os olhos cheios de dor e uma sabedoria que não era desse mundo. A verdade está mais próxima do que pensa, Rafael. O que queremos saber, você já sabe. Olhe para dentro. A ligação entre vocês é mais forte do que imagina. Enquanto as palavras ecoavam, um novo grito se ergueu, e Rafael virou-se para ver a sombra da figura se esvanecer na noite. Ele tentou seguir, mas a multidão o impediu. O desespero era palpável, as pessoas estavam em pânico, mas ele se sentia paralisado. Você não pode fugir do que é, ecoou a voz da mendiga. A escolha está em suas mãos agora. Rafael se viu perdido entre o que ele pensava saber e o que estava descobrindo. O peso de um passado oculto esmagou seu egoísmo. As dúvidas começaram a girar em sua mente. Como tudo se entrelaçava, o garoto e a mendiga tinham uma conexão que ia muito além do que ele podia imaginar. Ele se lembrou de cada momento em que ignorou os gritos da cidade, o sofrimento que sempre esteve ali, escondido sob sua vida de luxo. O que eu faço agora? Ele sussurrou, sem saber se a pergunta era para a mendiga, para o menino ou para si mesmo. Mas antes que pudesse encontrar uma resposta, um novo eco de gritos rasgou o ar. Sem aviso, um grupo de homens surgiu, cercando a área com firmeza. O medo os invadiu novamente. Rafael sentiu que a situação estava prestes a piorar ainda mais. O que aconteceria com as novas verdades que ele apenas começava a entender? Uma noite de revelações e surpresas, e Rafael já não sabia mais em quem ou no que podia confiar. Rafael estava paralisado, a revelação da mendiga ecoando em sua mente como um trovão. Meu irmão? Ele não conseguia processar. As pessoas ao redor estavam em pânico, mas tudo parecia distante, como se um túnel se abrisse em sua percepção. O menino na cadeira de rodas estava ali, olhando para ele, e havia algo em seu olhar que o fez sentir que a verdade era mais perturbadora do que podia imaginar. De repente, gritos cortaram o ar, uma onda de choque que fez Rafael se agachar, levando a mão ao peito. A figura encapuzada tinha desaparecido na multidão, mas a sensação de perigo não se dissipou. O garoto olhava fixamente, a expressão intensa, como se sentisse que algo estava prestes a acontecer. Uma explosão. Rafael levantou a cabeça. Algo se movia entre as sombras, e então ele viu. Homem forte e furioso correndo, um cano na mão.
A multidão estava em frangalhos, as pessoas gritando e se afastando. O terror era palpável. O homem apontou o cano direto para a mendiga caída. Não, não faça isso! A voz do garoto ecoou, cheia de desespero. Mas Rafael já estava em movimento. Ele se lançou em direção ao homem, a adrenalina pulando nas suas veias. Com um golpe do braço, ele empurrou a figura ameaçadora. O homem se desequilibrou. O cano caiu, mas a fúria nos olhos dele era assustadora. Você não entende! O homem gritou. E havia uma loucura em sua expressão que fez Rafael estremecer. Ela fez isso! Ela estragou tudo! E se for verdade? A pergunta surgiu involuntariamente na mente de Rafael, mas ele ignorou. O garoto na cadeira de rodas estava em um estado de pânico, as mãos tremendo na cadeira. Algo mais estava acontecendo. Fantasmas do passado estavam voltando. Raízes do que ele nunca soube estavam se espalhando como ervas daninhas em sua vida. Foi então que tudo mudou. Um clarão de luz iluminou a área. Rafael virou-se, ofuscado, e não pôde acreditar no que viu. A figura da mendiga estava de pé. A aura dela, antes frágil, agora emanava uma força poderosa, quase sobrenatural. Você não pode me levar! Ela gritou com uma voz que parecia ecoar em várias dimensões ao mesmo tempo. Eu sou mais forte do que você pensa. O homem tremeu, a raiva dissolvendo-se em confusão. Você não pode ser real! Ele vacilou, mas o olhar da mendiga o prendia como se a verdade estivesse se revelando diante de todos. Rafael sentiu um gelo percorrer sua espinha. A conversa parecia mudar. O passado, o presente, tudo estava se entrelaçando em um mistério sem resposta. O que está acontecendo? O garoto da cadeira perguntou, os olhos arregalados. Você mente! Você vive de mentiras! Ele se virou para Rafael, pressentindo a conexão. A verdade precisa ser revelada. Rafael estava apático, em choque. A mendiga, seu irmão, o passado e agora essa revelação. Ele olhou para o homem, a tensão no ar se solidificando. Antes que pudesse responder, o homem tropeçou e caiu. Mas enquanto isso acontecia, Rafael notou um pequeno objeto brilhante caindo de seu bolso. Um colar. A joia que parecia familiar. O mundo de Rafael girou. Ele lembrou. Era da sua mãe. Como esse homem tinha isso? Um pedaço da legião de seu passado perdido emergindo do presente. Quem é você? E nesse instante, enquanto a confusão explodia, a mendiga se virou. E uma fenda entre realidades parecia se abrir. Um vento forte bagunçou os cabelos de Rafael, e com olhos fixos nas novas revelações, ele percebeu que a noite só estava começando. E agora, qual seria o próximo movimento dele? Rafael estava paralisado, a revelação da mendiga ecoando em sua mente como um trovão. Meu irmão? Ele não conseguia processar. As pessoas ao redor estavam em pânico, mas tudo parecia distante, como se um túnel se abrisse em sua percepção. O garoto na cadeira de rodas olhava para ele, e havia algo em seu olhar que o fez sentir que a verdade era mais perturbadora do que podia imaginar. De repente, gritos cortaram o ar. Uma onda de choque que fez Rafael se agachar, levando a mão ao peito. A figura encapuzada tinha desaparecido na multidão. Mas a sensação de perigo não se dissipou. O garoto olhava fixamente, a expressão intensa, como se soubesse que algo estava prestes a acontecer. E então, Rafael levantou a cabeça. Algo se movia entre as sombras, e então ele viu. Um homem forte e furioso, correndo, um cano na mão. A multidão estava em frangalhos, as pessoas gritando e se afastando. O terror era palpável. O homem apontou o cano direto para a mendiga caída. Não, não faça isso! A voz do garoto ecoou, cheia de desespero. Mas Rafael já estava em movimento. Ele se lançou em direção ao homem, a adrenalina pulando nas suas veias. Com um golpe do braço, ele empurrou a figura ameaçadora. O homem se desequilibrou. O cano caiu,
mas a fúria nos olhos dele era assustadora. Você não entende! O homem gritou, e havia uma loucura em sua expressão que fez Rafael estremecer. Ela fez isso! Ela estragou tudo! E se for verdade? A pergunta surgiu involuntariamente na mente de Rafael, mas ele ignorou. O garoto na cadeira de rodas estava em um estado de pânico, as mãos tremendo. Algo mais estava acontecendo. Fantasmas do passado estavam voltando. Raízes do que ele nunca soube estavam se espalhando como ervas daninhas em sua vida. Foi então que tudo mudou. Um clarão de luz iluminou a área. Rafael virou-se, ofuscado, e não pôde acreditar no que viu. A figura da mendiga estava de pé. A aura dela, antes frágil, agora emanava uma força poderosa, quase sobrenatural. Você não pode me levar, ela gritou com uma voz que parecia ecoar em várias dimensões ao mesmo tempo. Eu sou mais forte do que você pensa. O homem tremeu, a raiva dissolvendo-se em confusão. Você não pode ser real. Ele vacilou, mas o olhar da mendiga o prendia como se a verdade estivesse se revelando diante de todos. Rafael sentiu um gelo percorrer sua espinha. A conversa parecia mudar. O passado, o presente, tudo estava se entrelaçando em um mistério sem resposta. Esse homem é seu verdadeiro pai, Rafael. A revelação cortou o ar como uma faca. Você jamais soube da sua existência porque sua mãe o deixou para trás. Ele veio atrás de mim. Sempre soube onde eu estava. Sempre soube de você. O chão sob os pés de Rafael parecia se abrir, como se ele estivesse prestes a cair em um abismo profundo. A multidão estremeceu, a confusão transformando-se em murmúrios de incredulidade. O rosto do homem se contorceu em frustração e dor. Ele gritou: Eu nunca pude te proteger, mas agora você precisa entender a verdade. Rafael estava paralisado, o peso das novas revelações esmagando-o. O garoto na cadeira de rodas olhava de um para o outro, a expressão de sabedoria misturada com um terror profundo. O que isso significa para você? O que você vai fazer agora? Uma onda de angústia invadiu Rafael. A verdade do seu passado batia como um tambor surdo em seu coração. Ele tinha uma família que lhe era completamente estranha, um pai que o deixara e uma mãe que nunca mencionara. Esse homem, com seu olhar furioso, era parte de um quebra-cabeça que ele nunca quis resolver. Você não precisa ouvir mais, gritou o homem, sua voz alta agora ressonando através da noite. A vida que você levou é uma mentira. Seu irmão não é o que você pensa. Ele faz parte de um plano muito maior. A voz dele foi engolida pelo caos ao redor. Rafael sentiu uma onda de raiva e dor, uma mistura de emoções que ferviam dentro dele. Ele queria entender, mas em vez disso, só havia confusão. Uma correria entre a multidão começou. A mendiga, agora de pé e imponente, olhou para Rafael, seus olhos brilhando com uma intensidade que falava de antigas histórias e memórias esquecidas. E então, em uma reviravolta final, a mendiga sussurrou: Se você não fizer algo agora, tudo será destruído. A verdade tem um preço, e aquele que a busca deve estar preparado para perder tudo. Aquelas palavras reverberaram na mente de Rafael. Desespero, dor e uma nova responsabilidade pesavam sobre seus ombros. A noite ainda estava longe de terminar. O que ele faria agora? A única certeza era que a vida que conhecia mudara para sempre, e os ecos do passado começariam a moldar seu futuro de uma forma que ele nunca imaginara. Rafael estava paralisado, a revelação da mendiga ecoando em sua mente como um trovão. Meu irmão? Ele não conseguia processar. As pessoas ao redor estavam em pânico, mas tudo parecia distante, como se um túnel se abrisse em sua percepção. O garoto na cadeira de rodas olhava para ele. E havia algo em seu olhar que o fez sentir que a verdade era mais perturbadora do que podia imaginar. De repente, gritos cortaram o ar, uma onda de choque que fez Rafael se agachar, levando a mão ao peito. A figura encapuzada tinha desaparecido na multidão, mas a sensação de perigo não se dissipou. O garoto olhava fixamente. A expressão intensa,
como se soubesse que algo estava prestes a acontecer. E então, uma explosão. Um estrondo ensurdecedor rasgou a noite. Rafael levantou a cabeça. Algo se movia entre as sombras, e então ele viu. Um homem. A multidão estava em frangalhos, as pessoas gritando e se afastando. O terror era palpável. O homem apontou o cano direto para a mendiga caída. Não, não faça isso! A voz do garoto ecoou, cheia de desespero, mas Rafael já estava em movimento. Ele se lançou em direção ao homem, a adrenalina pulando nas suas veias. Com um golpe do braço, ele empurrou a figura ameaçadora. O homem se desequilibrou, o cano caiu, mas a fúria nos olhos dele era assustadora. Você não entende! O homem gritou, e havia uma loucura em sua expressão que fez Rafael estremecer. Ela fez isso, ela estragou tudo! E se for verdade? A pergunta surgiu involuntariamente na mente de Rafael, mas ele ignorou. O garoto na cadeira de rodas estava em um estado de pânico, as mãos tremendo. Algo mais estava acontecendo. Fantasmas do passado estavam voltando. Raízes do que ele nunca soube estavam se espalhando como ervas daninhas em sua vida. Foi então que tudo mudou. Um clarão de luz iluminou a área. Rafael virou-se, ofuscado, e não pôde acreditar no que viu. A figura da mendiga estava de pé. A aura dela, antes frágil, agora emanava uma força poderosa, quase sobrenatural. Você não pode me levar. Ela gritou com uma voz que parecia ecoar em várias dimensões ao mesmo tempo. Eu sou mais forte do que você pensa. O homem tremeu, a raiva dissolvendo-se em confusão. Você não pode ser real. Ele vacilou, mas o olhar da mendiga o prendia como se a verdade estivesse se revelando diante de todos. Rafael sentiu um gelo percorrer sua espinha. A conversa parecia mudar. O passado, o presente, tudo estava se entrelaçando em um mistério sem resposta. Esse homem é seu verdadeiro pai, Rafael. A revelação cortou o ar como uma faca. Você jamais soube da sua existência porque sua mãe o deixou para trás. Ele veio atrás de mim. Sempre soube onde eu estava. Sempre soube de você. O chão sob os pés de Rafael parecia se abrir como se ele estivesse prestes a cair em um abismo profundo. A multidão estremeceu, a confusão transformando-se em murmúrios de incredulidade. O rosto do homem se contorceu em frustração e dor. Ele gritou, eu nunca pude te proteger, mas agora você precisa entender a verdade. Rafael estava paralisado, o peso das novas revelações esmagando-o. O garoto na cadeira de rodas olhava de um para o outro. A expressão de sabedoria misturada com um terror profundo. Que isso significa para você? O que você vai fazer agora? Uma onda de angústia invadiu Rafael. A verdade do seu passado batia como um tambor surdo em seu coração. Ele tinha uma família que lhe era completamente estranha, um pai que o deixara e uma mãe que nunca mencionara. Esse homem, com seu olhar furioso, era parte de um quebra-cabeça que ele nunca quis resolver. Você não precisa ouvir mais, gritou o homem, sua voz alta agora ressonando através da noite. A vida que você levou é uma mentira. Seu irmão não é o que você pensa. Ele faz parte de um plano muito maior. A voz dele foi engolida pelo caos ao redor. Rafael sentiu uma onda de raiva e dor, uma mistura de emoções que ferviam dentro dele. Ele queria entender, mas em vez disso, só havia confusão. Uma correria entre a multidão começou. A mendiga, agora de pé e imponente, olhou para Rafael, seus olhos brilhando com uma intensidade que falava de antigas histórias e memórias esquecidas. E então, em uma reviravolta final, a mendiga sussurrou: se você não fizer algo agora, tudo será destruído. A verdade tem um preço, e aquele que a busca deve estar preparado para perder tudo. As palavras reverberaram na mente de Rafael. Desespero, dor e uma nova responsabilidade pesavam sobre seus ombros. A noite ainda estava longe de terminar.
O que ele faria agora? A única certeza era que a vida que conhecia mudara para sempre, e os ecos do passado começariam a moldar seu futuro de uma forma que ele nunca imaginara. No instante seguinte, antes que pudesse responder ou tomar uma decisão, uma luz ofuscante rompeu da direção da figura encapuzada. Todos na multidão se viraram para olhar, e ao mesmo tempo, uma dor aguda cortou seu coração. Rafael sentiu sua vida se esvair enquanto o próprio chão parecia tremer. Ele olhou para baixo, horrorizado ao ver o sangue escorrendo de seu peito. A multidão mergulhou no caos. Ele mal conseguiu entender o que estava acontecendo. O sangue pulsava, e a dor o desligava da realidade. O mundo girava, e as vozes se tornavam sussurros distantes. Rafael! O garoto na cadeira se inclinou, os olhos preenchidos com medo. Você não pode! Não! Mas era tarde demais. A verdade estava exposta. E em meio à dor, Rafael começou a entender que tudo estava conectado de maneiras que nunca teria imaginado. Ele olhou para o homem ainda no chão, a expressão de horror em seu rosto paralisado, e questionou não apenas sua própria vida, mas o que conhecia sobre todos ao seu redor. E ao fazer isso, um novo mistério afastou a luz de suas esperanças. A única certeza era que o futuro tinha se tornado um labirinto de sombras. Rafael estava paralisado, a revelação da mendiga ecoando em sua mente como um trovão. Meu irmão? Ele não conseguia processar. As pessoas ao redor estavam em pânico, mas tudo parecia distante, como se um túnel se abrisse em sua percepção. O garoto na cadeira de rodas olhava para ele, e havia algo em seu olhar que o fez sentir que a verdade era mais perturbadora do que podia imaginar. De repente, gritos cortaram o ar, uma onda de choque que fez Rafael se agachar, levando a mão ao peito. A figura encapuzada tinha desaparecido na multidão, mas a sensação de perigo não se dissipou. O garoto olhava fixamente, a expressão intensa, como se soubesse que algo estava prestes a acontecer. E então, uma explosão, um estrondo ensurdecedor rasgou a noite. Rafael levantou a cabeça. Algo se movia entre as sombras, e então ele viu um homem forte e furioso, correndo, um cano na mão. A multidão estava em frangalhos, as pessoas gritando e se afastando. O terror era palpável. O homem apontou o cano direto para a mendiga caída. Não! Não faça isso! A voz do garoto ecoou, cheia de desespero, mas Rafael já estava em movimento. Ele se lançou em direção ao homem, a adrenalina pulando nas suas veias. Com um golpe do braço, ele empurrou a figura ameaçadora. O homem se desequilibrou, o cano caiu, mas a fúria nos olhos dele era assustadora. Você não entende! O homem gritou, e havia uma loucura em sua expressão que fez Rafael estremecer. Ela fez isso! Ela estragou tudo! E se for verdade? A pergunta surgiu involuntariamente na mente de Rafael. Mas ele ignorou. O garoto na cadeira de rodas estava em um estado de pânico, as mãos tremendo. Algo mais estava acontecendo. Fantasmas do passado estavam voltando. Raízes do que ele nunca soube estavam se espalhando como ervas daninhas em sua vida. Então uma luz ofuscante iluminou a área. Rafael virou-se ofuscado e não pôde acreditar no que viu. A figura da mendiga estava de pé. A aura dela, antes frágil, agora emanava uma força poderosa, quase sobrenatural. Você não pode me levar! Ela gritou com uma voz que parecia ecoar em várias dimensões ao mesmo tempo. Eu sou mais forte do que você pensa. O homem tremeu, a raiva dissolvendo-se em confusão. Você não pode ser real. Ele vacilou, mas o olhar da mendiga o prendia como se a verdade estivesse se revelando diante de todos. Rafael sentiu um gelo percorrer sua espinha. A conversa parecia mudar. O passado, o presente, tudo estava se entrelaçando em um mistério sem resposta. Esse homem é seu verdadeiro pai, Rafael. A revelação cortou o ar como uma faca. Você jamais soube da sua existência porque sua mãe o deixou para trás. Ele veio atrás de mim, sempre soube onde eu estava, sempre soube de você. O chão sob os pés de Rafael parecia se abrir, como se ele estivesse prestes a cair em um abismo profundo.
A multidão estremeceu, a confusão transformando-se em murmúrios de incredulidade. O rosto do homem se contorceu em frustração e dor. Ele gritou: "Eu nunca pude te proteger, mas agora você precisa entender a verdade." Rafael estava paralisado, o peso das novas revelações esmagando-o. O garoto na cadeira de rodas olhava de um para o outro, a expressão de sabedoria misturada com um terror profundo. "O que isso significa para você? O que você vai fazer agora?" Então, algo muito mais intenso aconteceu. Um clarão de luz explodiu, ofuscando tudo por um instante. Rafael se viu atordoado, com o coração pulsando descontroladamente. A multidão gritou, e em meio ao caos, uma forma se destacou na luz. Uma mulher jovem, com cabelos longos e uma expressão de dor. Era sua mãe. "Mãe", ele gaguejou, "o que você está fazendo aqui?" Ela olhou intensamente para ele, e uma lágrima escorreu por sua face. "Eu precisava que você soubesse a verdade, meu filho. Eu não fui embora. Eu fui forçada. Eles nos separaram." As palavras dela cortaram como um facão. Rafael sentiu como se o chão sumisse sob seus pés. Não era apenas seu pai ali. Havia mais. A sua história estava sendo reescrita em tempo real, e a linha entre o certo e o errado se tornava cada vez mais turva. "Quem é ele, mãe? Por que ele quer você?" O garoto na cadeira de rodas perguntou, sua voz tremendo ao relatar a agitação do momento. "Ele não está aqui apenas por mim." O rosto da mãe refletia uma mistura de medo e determinação. "Ele é parte de uma antiga disputa que envolve você e seu irmão." A revelação derrubou todas as certezas de Rafael. A noite iluminada pela luz da verdade mais uma vez se tornava obscura. Rapidamente ele se lembrou de cada escolha, cada omissão que o levou até ali. O que isso significa para mim? O que eu realmente sou na história? As palavras dançavam em seu cérebro. Olhou para a mendiga, para o homem e agora para a mãe. Os fios de uma trama antiga se entrelaçavam, e em algum lugar uma verdade estava escondida. Mas então, antes de conseguir articular uma resposta, a luz desapareceu, e tudo ficou em trevas novamente. Corações batendo, vozes ecoando em desespero. Rafael mal conseguia entender. O que ele tinha que fazer agora? Os laços de sangue, as verdades gritantes, tudo pendia no ar, uma bomba relógio prestes a explodir. Ele olhou para o homem, para aqueles que estavam ao seu redor e percebeu que a resposta estava mais próxima do que pensava. Cada segundo seria crítico, e o que surgiria em seguida poderia mudar tudo novamente. Rafael estava paralisado, a revelação da mendiga ecoando em sua mente como um trovão. "Meu irmão?" Ele não conseguia processar. As pessoas ao redor estavam em pânico, mas tudo parecia distante, como se um túnel se abrisse em sua percepção. O garoto na cadeira de rodas olhava para ele, e havia algo em seu olhar que o fez sentir que a verdade era mais perturbadora do que podia imaginar. De repente, gritos cortaram o ar, uma onda de choque que fez Rafael se agachar, levando a mão ao peito. A figura encapuzada tinha desaparecido na multidão, mas a sensação de perigo não se dissipou. O garoto olhava fixamente, a expressão intensa, como se soubesse que algo estava prestes a acontecer. E então uma explosão, um estrondo ensurdecedor rasgou a noite. Rafael levantou a cabeça. Algo se movia entre as sombras, e então ele viu. Um homem forte e furioso, correndo, um cano na mão. A multidão estava em frangalhos, as pessoas gritando e se afastando. O terror era palpável. O homem apontou o cano direto para a mendiga caída. "Não, não faça isso!" A voz do garoto ecoou, cheia de desespero. Mas Rafael já estava em movimento. Ele se lançou em direção ao homem, a adrenalina pulando nas suas veias. Com um golpe do braço, ele empurrou a figura ameaçadora. O homem se desequilibrou, o cano caiu, mas a fúria nos olhos dele era assustadora. "Você não entende!" O homem gritou, e havia uma loucura em sua expressão que fez Rafael estremecer. Ela fez isso? Ela estragou tudo! E se for verdade?
A pergunta surgiu involuntariamente na mente de Rafael, mas ele ignorou. O garoto na cadeira de rodas estava em um estado de pânico, as mãos tremendo. Algo mais estava acontecendo. Fantasmas do passado estavam voltando. Raízes do que ele nunca soube estavam se espalhando como ervas daninhas em sua vida. Então, uma luz ofuscante iluminou a área. Rafael virou-se, ofuscado, e não pôde acreditar no que viu. A figura da mendiga estava de pé. A aura dela, antes frágil, agora emanava uma força poderosa, quase sobrenatural. "Você não pode me levar!" Ela gritou com uma voz que parecia ecoar em várias dimensões ao mesmo tempo. "Eu sou mais forte do que você pensa." O homem tremeu, a raiva dissolvendo-se em confusão. "Você não pode ser real!" Ele vacilou, mas o olhar da mendiga o prendia como se a verdade estivesse se revelando diante de todos. Rafael sentiu um gelo percorrer sua espinha. A conversa parecia mudar. O passado, o presente, tudo estava se entrelaçando em um mistério sem resposta. "Esse homem é seu verdadeiro pai, Rafael." A revelação cortou o ar como uma faca. "Você jamais soube da sua existência porque sua mãe o deixou para trás. Ele veio atrás de mim. Sempre soube onde eu estava. Sempre soube de você." A multidão estremeceu, a confusão transformando-se em murmúrios de incredulidade. O rosto do homem se contorceu em frustração e dor. Ele gritou: "Eu nunca pude te proteger, mas agora você precisa entender a verdade." Rafael estava paralisado, o peso das novas revelações esmagando-o. O garoto na cadeira de rodas olhava de um para o outro, a expressão de sabedoria misturada com um terror profundo. "O que isso significa para você? O que você vai fazer agora?" Então, algo chocante aconteceu. Apareceu uma mulher à distância, correndo em direção ao tumulto. Ela tinha uma intensidade que não se podia ignorar. Seu olhar penetrante fez o coração de Rafael acelerar. "Clara!" O homem gritou, e havia um desespero em sua voz que congelou Rafael no lugar. "Eu não vou deixar você fazer isso!" A mulher berrou, pulando na frente da mendiga. O homem hesitou, os olhos brilhando com um misto de amor e ódio. "Você não pode me proteger o tempo todo." Ele respondeu com uma voz cheia de dor. Rafael estava atônito, confuso demais para entender. "Clara, você a conhece?" ele perguntou, mas a situação estava mudando rapidamente. Então, a mulher puxou algo do bolso. Um colar, o mesmo que Rafael tinha visto no homem. Eu não queria que você ficasse assim," ela gritou, quase chorando. "Você não importa mais, Rafael. O que importa é o plano." Era como se tudo tivesse parado por um momento. As palavras dela, o olhar desesperado do homem, tudo parecia se encaixar em um quebra-cabeça absurdo. Rafael não conseguia respirar. "O que você está dizendo?" ele forçou a pergunta, a angústia crescendo, e naquele momento a mulher ergueu a voz. Sua expressão mudando para uma mistura de determinação e tristeza. "Você é parte de algo muito maior, Rafael. Tem uma razão para tudo isso, e eu não conseguia dizer antes. Mas você é o escolhido. E esse homem estava certo o tempo todo. Eles não querem que você descubra seu verdadeiro poder." O chão sob os pés de Rafael parecia se abrir. Um eco de murmúrios percorreu a multidão, e ele sentiu as últimas peças de sua vida se desmoronando. Como ele poderia ser parte de um plano? A dor de sua verdade lhe cortava o peito. "Você não pode fugir do que é," a mendiga gritou, agora com uma força renovada. "A verdade vem à tona com o peso do passado, e você terá que escolher, Rafael." Rafael olhou para os rostos ao seu redor, expectativas, medos, esperanças. Ele sabia que a partir daquele momento, nada seria como antes. O peso da responsabilidade recaía sobre ele, e no meio do caos, uma nova verdade estava prestes a ser revelada, e seria devastadora. Rafael estava paralisado, a revelação da mendiga ecoando em sua mente como um trovão. "Meu irmão?" Ele não conseguia processar. As pessoas ao redor estavam em pânico, mas tudo parecia distante, como se um túnel se abrisse em sua percepção. O garoto na cadeira de rodas olhava para ele, e havia algo em seu olhar que o fez sentir que a verdade era mais perturbadora do que podia imaginar. De repente, gritos cortaram o ar.
uma onda de choque que fez Rafael se agachar, levando a mão ao peito. A figura encapuzada tinha desaparecido na multidão, mas a sensação de perigo não se dissipou. O garoto olhava fixamente, a expressão intensa, como se soubesse que algo estava prestes a acontecer. E então, uma explosão. Um estrondo ensurdecedor rasgou a noite. Rafael levantou a cabeça. Algo se movia entre as sombras, e então ele viu um homem forte e furioso, correndo, um cano na mão. A multidão estava em frangalhos, as pessoas gritando e se afastando. O terror era palpável. O homem apontou o cano direto para a mendiga caída. Não, não faça isso! A voz do garoto ecoou, cheia de desespero. Mas Rafael já estava em movimento. Ele se lançou em direção ao homem, a adrenalina pulando nas suas veias. Com um golpe do braço, ele empurrou a figura ameaçadora. O homem se desequilibrou, o cano caiu, mas a fúria nos olhos dele era assustadora. Você não entende. O homem gritou, e havia uma loucura em sua expressão que fez Rafael estremecer. Ela fez isso, ela estragou tudo. E se for verdade? A pergunta surgiu involuntariamente na mente de Rafael, mas ele ignorou. O garoto na cadeira de rodas estava em estado de pânico, as mãos tremendo. Algo mais estava acontecendo. Fantasmas do passado estavam voltando. Raízes do que ele nunca soube estavam se espalhando como ervas daninhas em sua vida. Então, uma luz ofuscante iluminou a área. Rafael virou-se, ofuscado, e não pôde acreditar no que viu. A figura da mendiga estava, de pé. A aura dela, antes frágil, agora emanava uma força poderosa, quase sobrenatural. Você não pode me levar! Ela gritou com uma voz que parecia ecoar em várias dimensões ao mesmo tempo. Eu sou mais forte do que você pensa! O homem tremeu, a raiva dissolvendo-se em confusão. Você não pode ser real! Ele vacilou, mas o olhar da mendiga o prendia como se a verdade estivesse se revelando diante de todos. Rafael sentiu um gelo percorrer sua espinha. A conversa parecia mudar. O passado, o presente, tudo estava se entrelaçando em um mistério sem resposta. Esse homem é seu verdadeiro pai, Rafael. A revelação cortou o ar como uma faca. Você jamais soube da sua existência porque sua mãe o deixou para trás. Ele veio atrás de mim. Sempre soube onde eu estava. Sempre soube de você. O chão sob os pés de Rafael parecia se abrir, como se ele estivesse prestes a cair em um abismo profundo. A multidão estremeceu, a confusão transformando-se em murmúrios de incredulidade. O rosto do homem se contorceu em frustração e dor. Ele gritou: Eu nunca pude te proteger, mas agora você precisa entender a verdade. Rafael estava paralisado. O peso das novas revelações esmagando-o. O garoto na cadeira de rodas olhava de um para o outro. A expressão de sabedoria misturada com um terror profundo. O que isso significa para você? O que você vai fazer agora? Então as palavras da mãe ecoaram em sua mente como um sino. Você é o escolhido. Você deve fazer uma escolha. E a lembrança do colar, o mesmo que o homem usava, fez seu coração disparar. Ele olhou para a mendiga, que agora parecia um farol de força, e para o homem, sabendo que havia algo mais, algo escondido. Foi nesse momento que Clara, a mulher que ele não conhecia, gritou: Você nunca deveria estar aqui. Em segundos, ela se lançou na frente da mendiga, numa ação desesperada. Um clarão de esplendor intenso iluminou a esquina, e Rafael viu suas mãos brilharem numa aura dourada poderosa. O homem, paralisado, olhou para ela, como se algo estivesse se quebrando dentro dele. Por que você está fazendo isso? Você deveria me ajudar. Mas a mulher respondeu com um sorriso triste e feroz. A verdade precisa ser exposta, sempre. Então, antes que Rafael conseguisse compreender, uma fissura começou a se abrir na terra sob os seus pés. As pessoas ao redor gritaram e começaram a correr, mas ele se manteve parado, vidrado na cena. Clara desabou, a luz dela começando a consumir tudo ao redor. Não, Clara! O homem berrou estendendo a mão, mas era tarde demais.
Um tornado de luz engoliu a mulher, e então um grito inimaginável ressoou na noite. A terra estremecia, e o mundo parecia desmoronar em pedaços. Quando a luz finalmente se dissipou, Rafael se viu sozinho. O homem olhava fixamente para o lugar onde Clara estivera. A expressão dele mudou, revelando não raiva, mas uma dor profunda e desoladora. "Por que você a fez isso?" Ele sussurrou, e então se virou para Rafael, um novo entendimento nos olhos. "Agora você deve escolher." Rafael ofegou, sua mente girando. O que ele deveria fazer? A figura desesperada do homem parecia um eco do seu próprio desespero, e as palavras da mendiga repetiam-se sem parar em sua cabeça. Ele estava no centro de um turbilhão, e tudo o que sabia agora balançava como um barco à deriva. Qual era a verdade? Quem eram realmente aqueles que esperavam dele? A noite ainda não terminara. Os ecos do que acontecera estavam apenas começando a se revelar, e o que viria a seguir poderia destruir tudo o que ele conhecia. Rafael sentiu o coração disparar. A revelação da mendiga, cada palavra, ecoava em sua mente como um trovão. "Meu irmão?" Ele nem sabia como responder. O caos ao seu redor continuava, as pessoas em pânico, gritando, correndo, mas tudo parecia distante. O garoto na cadeira de rodas olhava para ele, e havia algo em seu olhar que fazia Rafael sentir que a verdade estava prestes a se revelar em um nível muito mais profundo. Foi então que a luz começou a se dissipar, deixando apenas sombras e confusão. O homem, que até agora parecia uma figura ameaçadora, desabou, a raiva se transformando em um desespero triste. Rafael não sabia se estava mais confuso ou empolgado, mas uma certeza crescia dentro dele. Era hora de confrontar essa verdade de uma vez por todas. "Esse homem é seu pai, Rafael." A mendiga gritou mais uma vez, e a verdade cortou o ar como uma faca. O que isso significava para ele? A vida que conhecia não era o que parecia, e o mundo ao seu redor girava. As memórias de sua infância começaram a invadir seus pensamentos, cada lembrança questionando sua realidade. O garoto na cadeira de rodas se inclinou para a frente. "Você tem que decidir, Rafael. O que você quer saber?" Os olhos dele brilhavam com uma mistura de expectativa e medo. Rafael olhou em volta, em busca de respostas. A multidão murmurava, cada uma com suas reações, algumas em choque, outras em descrença. Ele respirou fundo, tentava organizar os pensamentos em sua mente bagunçada. "O que faço agora?" ele perguntou, a voz trêmula. O olhar do homem se suavizou, e por um momento a fúria se dissipou. "Eu só queria te proteger. Achava que era o melhor." "Proteger? Você fugiu!" Rafael respondeu, essa dor cortando mais do que qualquer golpe. Ele sentiu um nó na garganta. "Você causou tudo isso." A tempestade de emoções girava como um furacão dentro dele. "Espera, Rafael!" gritou a mendiga, e a intensidade em sua voz fez todos pararem. "Você pode mudar o rumo das coisas. A escolha está nas suas mãos." Rafael viu os rostos ao seu redor. Medos, angústias e esperanças. Ele não queria mais ser apenas um espectador da sua própria vida. O que tinha de verdade no que acreditara até agora? Ele não sabia ao certo, mas queria descobrir. Então ele fez. Ele caminhou em direção ao padre. "Vou descobrir a verdade, por mim e por você. Isso termina aqui." A determinação ressoava em cada sílaba. O homem o encarou. "Estou aqui. Posso te ajudar, Rafael." As palavras dele soavam diferentes agora, com um tom de súplica. Mas antes que pudesse pensar em uma resposta, Clara apareceu novamente, seus olhos cheios de lágrimas, mas uma nova determinação também. "Rafael, juntos nós vamos enfrentar isso. Todos nós. O que está em jogo é maior do que você imagina." Tanto o garoto na cadeira de rodas, quanto a mendiga assentiram. A energia estava mudando. De repente, a unidade surgiu entre eles, como se um vínculo invisível tivesse sido formado naquele caos. "Me deixem entrar na verdade!" gritou Rafael,
sentindo a adrenalina correr. Cada um deles segurou a mão de alguém próximo, e nessa conexão, a luz ficou mais forte, iluminando não apenas o ambiente, mas também as sombras que habitavam seus corações. Naquele momento, Rafael percebeu que não importava quão complicada seria a jornada, eles não estariam sozinhos. Ele não tinha todas as respostas, mas estava pronto para explorar o desconhecido. E enquanto a luz pulsava, aquela noite se tornava um ponto de virada. Com um último olhar para a multidão, Rafael respirou fundo. Se preparem, a verdade será revelada. E no instante seguinte, tudo se tornou um borrão de luz e escapismo. Eles não sabiam o que viriam a enfrentar, mas a cada passo, a certeza de que juntos poderiam enfrentar qualquer verdade se fortalecia. Agora, antes de continuarmos com mais histórias incríveis, eu preciso que vocês façam algo urgentíssimo. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague o botão de like agora. Isso ajuda muito o algoritmo. Comente abaixo suas reações e teorias sobre esse fim incrível. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal.